Paz e bem. Vamos prosseguindo com o nosso breve curso de Mariologia, Maria nas Sagradas Escrituras. E com este vídeo queremos iniciar a abordagem do Evangelho de Lucas. É neste Evangelho que se encontram alguns textos conhecidos de todos nós. Por exemplo, a anunciação do anjo à Virgem Maria, a visita de Maria a Isabel e o cântico do Magnificat que Maria entoa, a apresentação de Jesus no templo e também Jesus aos 12 anos no templo de Jerusalém. Todas essas narrativas se referem à infância de Jesus. Por isso, esses primeiros capítulos do Evangelho de Lucas são conhecidos como Evangelho da Infância. E como não pensar que aqui ressoa na palavra de Deus, para além do trabalho redacional da escrita do Evangelho pelo evangelista, ressoa algo da memória da Virgem Maria, do testemunho da própria Virgem Maria. De onde nos viriam, por exemplo, os textos que falam da Anunciação, senão de algo que é profundamente íntimo à Virgem Maria. Nesse sentido, podemos perceber que Maria contribui para a própria Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus se entrecruzou com a vida de Maria. O Senhor fez em mim maravilhas, Maria diz no cântico do Magnificat. Deus realizou maravilhas através de Maria e algo disso ressoa na palavra de Deus pelo testemunho e a memória da própria Virgem Maria. Então vamos vendo também a sua importância para a própria palavra de Deus, para a revelação de Deus. Deus nos revela algo através também da Virgem Maria. Queremos iniciar nossa abordagem do Evangelho de Lucas partindo do capítulo 1, versículos 26 e 27, o início do texto da Anunciação do anjo. Diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem. Esse 6º mês diz respeito ao anúncio que foi feito anteriormente pelo anjo a Zacarias, no templo de Jerusalém, anunciando o nascimento de João Batista. Então, veja que interessante. Antes dessa narrativa, há a narrativa do anúncio da vinda de João Batista. Isso aconteceu em Jerusalém, no templo. Talvez pela lógica humana, seria lá que deveria acontecer o anúncio do Messias. Mas não. O anúncio da vinda do Messias acontece aonde? Lá na Galileia, num vilarejo pequeno em Nazaré, há uma menina simples e humilde, uma virgem, diz o texto. E aqui algo já nos é dito, sobre Deus, sobre a ação de Deus. Deus age a partir das pequenas coisas. Bem, o texto nos diz que o anjo foi e se dirigiu a uma virgem. Por que uma virgem? Qual o significado disso? Por que Jesus nasceu de Maria sendo ela virgem? Podemos dizer que num primeiro momento, afirmar o nascimento de Jesus da virgem significa dizer que Jesus nasceu de Maria, portanto ele é humano, mas sendo ela virgem, porque o que dela nasceu, nasceu por ação do Espírito Santo. E aí compreendemos que afirmar a virgindade de Maria significa afirmar a natureza humana e divina de Jesus. Significa dizer que aquele que nasceu de Maria é humano e divino, porque Jesus nasceu por obra e pelo sim da Virgem Maria, mas antes de tudo por obra e ação do Espírito Santo. Então a virgindade de Maria aponta para a natureza humana e divina de Jesus. No entanto, podemos dizer que também o fato de Maria ser virgem, aqui também tem um significado de realização profética. Há um significado profético na virgindade de Maria. E é isso que queremos começar a estudar neste vídeo. E para isso é preciso então voltarmos ao Antigo Testamento, para compreender qual o significado da virgem na palavra de Deus. Para compreender isso, é importante compreender o modo como a palavra de Deus nos fala do relacionamento de Deus com o seu povo.
Deus é apresentado no Antigo Testamento e na Palavra de Deus muitas vezes, como o esposo. O esposo de quem? Quem é a esposa? A esposa é o povo. E com isso, a Palavra de Deus quer nos fazer entender que a relação de Deus com seu povo e do povo com seu Deus deve ser uma relação de intimidade, de profundidade, tal qual a de um casal. Essa intimidade que a Palavra de Deus reforça. Portanto, a Palavra de Deus vai se referir ao povo como a mulher, também como a noiva, a esposa, a mãe que gera muitos filhos. Mas quando este povo cai na infidelidade, os profetas vão chamá-la de prostituta. Quando o povo faz aliança com outros povos, com outros deuses e se torna infiel, os profetas chamam o povo de prostituta. Mas também vai aparecer no Antigo Testamento o chamado que Deus faz para que este povo infiel volte a ser e se torne virgem, ou seja, fiel a Deus. Então aqui já apontamos o significado da virgindade, mas vamos olhar os textos para compreender melhor o modo como a Palavra de Deus nos fala sobre isso. Vamos partir do texto muito conhecido de Gênesis capítulo 3, que fala do pecado, a queda de Adão e Eva, e então a Palavra de Deus assim diz: "E porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, e entre a tua linhagem e a linhagem dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Quem é esta mulher de Gênesis 3? É Eva e a sua linhagem. A mulher é o povo de Deus, representa o povo de Deus. Também vamos dizer que de alguma forma representa a Virgem Maria. Falaremos disso bem mais à frente. Mas, num primeiro momento, se refere a todo o povo de Deus, a este conflito entre o povo de Deus, a mulher, contra a serpente ou o pecado. Essa luta, que perpassa a história do povo de Deus. Portanto, aqui já aparece a figura da mulher. E vamos ver que ela vai aparecer muitas outras vezes no Antigo Testamento e no Novo também. E essa mulher muitas vezes vai ser chamada de noiva, esposa, mãe, filha de Sião. Prostituta quando cai no pecado e virgem, quando Deus faz o chamado para que essa mulher volte à fidelidade com Deus. Vamos olhar alguns textos. Por exemplo, Isaías capítulo 66, os versículos 1 a 13. Não vamos ler o texto inteiro, apenas alguns trechos. O texto diz assim, de Isaías: "Escutai esse tumulto, que se levanta da cidade, esse barulho que vem do templo." Portanto, que cidade é essa? É Jerusalém. E aqui Jerusalém representa todo Israel, o templo também. "Escutai, é o Senhor que trata os seus inimigos como merecem. Antes da hora, ela deu à luz. Antes de sentir as dores, deu à luz um filho." E mais abaixo vai dizer: "Desde as primeiras dores, Sião deu à luz seus filhos." E continua o texto mais abaixo: "Regozijai-vos com Jerusalém, e encontrai aí a vossa alegria. Vós todos que a amais, com ela ficais cheios de alegria. Vós todos que estáis de luto, a fim de vos amamentar a saciedade em seu seio que consola, a fim de que sugueis com delícias seus peitos generosos." E ainda mais abaixo: "Seus filhinhos serão carregados ao colo e acariciados no regaço, como uma criança que a mãe consola, sereis consolados em Jerusalém." Então vemos que Isaías usa algumas figuras para falar de Jerusalém e do povo de Israel. Essa cidade santa, Israel, é como uma mulher que dá à luz, que tem muitos filhos, é chamado também de filha, de Sião, é como uma mãe que amamenta. Aqui a gente compreende também desde já porque era muito comum e ainda é nós nos referirmos à igreja como mãe, a Santa Madre Igreja, a Santa Mãe Igreja, são imagens que vêm da Palavra de Deus. Então, aqui há essa figura da mulher, da mãe que amamenta os seus filhos e que gera os seus filhos como uma imagem do povo de Israel. Outro texto, Jeremias capítulo 2, versículo 2, por exemplo, diz assim: "Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém:
Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Então aqui o profeta Jeremias, se referindo ao tempo, lá do deserto, quando o povo saiu da escravidão, ali naquele começo da relação mais íntima com Deus, o povo é chamado de noiva. De noiva. Nós veremos num texto mais à frente que Ezequiel, retomando essa imagem de noiva, vai falar do povo que ao fazer aliança com Deus, faz como que um rito de matrimônio com Deus, se tornando esposa. Mas vamos tomar outro texto, Miqueias capítulo 4, versículo 10. Convulsiona-te e geme, filha de Sião, como uma mulher que dá à luz. Então aqui se apresenta Jerusalém como a filha de Sião, como uma mulher que dá à luz. De novo, estas imagens aqui aparecem. Nós vamos ver mais à frente que Lucas, veladamente e indiretamente, vai se referir a Maria como a filha de Sião, como aquela que dessa forma representa o povo, mas isso trataremos mais à frente. Também o Novo Testamento se refere assim. Vamos tomar o texto de Efésios, capítulo 5, está lá entre versículos 25 e 33, mas vamos tomar apenas um trecho. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então vemos que Cristo é o marido e a igreja a esposa. Então também o Novo Testamento usa essa imagem. Então aqui percebemos que a palavra de Deus se refere ao povo e também à igreja como a mulher, a mãe, a esposa. Mas quando este povo cai na infidelidade, sobretudo aqui o Antigo Testamento, os profetas vão se referir a ela como prostituta. Tomemos o texto de Ezequiel, capítulo 16. Vamos ler alguns trechos. Passando por ti, verifiquei que já havia chegado o tempo dos amores, diz o profeta. Estendi sobre ti o pano do meu manto, cobri tua nudez, depois fiz contigo uma aliança, ligando-me a ti pelo juramento, e tu me pertencestes. De alguma forma, o profeta se refere ao modo como Deus libertou o povo, cuidou do povo, o tempo então dos amores, e fez aliança com o povo através do juramento, se tornando esposo e esposa. O texto continua dizendo, Ornei-te de adornos, bracelete nos teus pulsos, colares no teu pescoço, uma coroa magnífica para a tua cabeça. Mais abaixo diz, cada vez mais bela, chegastes à dignidade real. E aí o profeta continua, a reputação da tua beleza correu entre as nações, pois essa beleza era perfeita graças ao esplendor que te havia eu preparado, oráculo do Senhor. Tu, porém, te fiastes na beleza, aproveitaste da tua fama para te prostituíres. O que o texto está dizendo? Que essa mulher confiou na sua própria beleza, ou seja, confiou em si mesma e se prostituiu. De que forma? Fazendo aliança com outros povos, se submetendo, portanto, muitas vezes a outros deuses. O povo caiu na infidelidade. E aí é chamada pelo profeta de prostituta. Outro texto, Oséias capítulo 2, versículos 4 a 5. Protestai contra a vossa mãe, diz o profeta. Protestai, porque já não é minha mulher e já não sou seu marido. Afaste ela de sua face suas fornicações e seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a desnude como no dia do seu nascimento. Aqui Oséias também se refere ao povo que se prostituiu, que adulterou, que caiu na infidelidade. E há muitos outros textos do Antigo Testamento em que os profetas vão se referir ao povo como prostituta, porque caiu na infidelidade, se afastou de Deus, fez aliança com outros povos e com outros deuses. Então aqui nós vimos estas imagens, da mulher, da mãe, da esposa, que no entanto se prostituiu. Veremos, no entanto, que diante desta realidade da infidelidade do povo, Deus promete construir algo novo, realizar algo novo e tornar esta mulher que se prostituiu, torná-la de novo virgem, ou seja, fiel.
É isso que vamos tratar no próximo vídeo, que vai dar sequência a este vídeo, onde entraremos de modo mais específico no significado, então, da Virgem, que aparece no Antigo Testamento como profecia, Deus que vai realizar esta graça de tornar o povo prostituta virgem, ou seja, fiel, e nós vamos estudar como isso acontece e como isso aponta ao mesmo tempo para Maria e também aponta para o povo da nova aliança, a Igreja remida em Cristo. Por ora, encerramos este vídeo, Não deixe de nos acompanhar na continuidade do próximo vídeo, onde continuaremos tratando deste tema. Paz e bem.